Um milionário que acreditava ser infértil se vê no meio de um grande segredo. Sua esposa, que havia ficado grávida após uma surpresa médica, esconde algo que vai mudar tudo. Prepare-se para uma jornada cheia de revelações, segredos e um mistério que vai deixar você de boca aberta. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Ricardo Vasconcelos era um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Proprietário de um império empresarial no ramo da tecnologia, ele figurava na lista dos homens mais ricos do país. Com apenas 38 anos, sua fortuna era avaliada em bilhões, e sua vida era marcada por luxo, viagens internacionais e negócios milionários. No entanto, por trás da fachada de sucesso, havia uma dor silenciosa que corroía seu coração, a impossibilidade de ser pai. Casado com Helena há 10 anos, o casal sempre sonhou em ter filhos. Desde o primeiro ano de casamento, as tentativas foram inúmeras, mas frustradas. Após anos de exames, consultas médicas e procedimentos caros, um especialista renomado deu o veredicto: Ricardo era estéril. O diagnóstico foi um golpe duro para ele. Crescerá com o desejo de construir uma família, de ter um herdeiro para levar adiante seu nome e sua empresa. Mas a biologia não estava ao seu lado, a dor da infertilidade se tornou um fantasma no casamento. Helena, apesar de ser uma mulher doce e compreensiva, não conseguia esconder sua frustração. O desejo de ser mãe crescia dentro dela a cada dia. Ela via suas amigas engravidando, via seus sobrinhos crescendo, e sentia um vazio profundo no peito. O casal cogitou a adoção, mas Ricardo, orgulhoso como sempre foi, recusou-se a aceitar essa possibilidade. Para ele, um herdeiro deveria ter o seu sangue. A relação entre eles começou a se desgastar. O que antes era um casamento apaixonado e repleto de carinho, transformou-se em um convívio frio e distante. Helena passava mais tempo fora de casa, envolvida em projetos sociais e eventos beneficentes, enquanto Ricardo afundava-se no trabalho. O amor ainda existia, mas estava sufocado pelas frustrações e pelo silêncio. Foi em uma dessas noites solitárias que Ricardo, ao beber mais do que deveria no bar luxuoso de um hotel 5 estrelas, conheceu alguém que mudaria sua vida para sempre. Um estranho misterioso chamado Enzo. O homem, vestido impecavelmente com um terno preto, se aproximou dele como se já o conhecesse há anos. Parece que você tem algo pesado nos ombros, Ricardo. O milionário, surpreso por ouvir seu nome da boca de um desconhecido, ergueu os olhos. E quem é você para saber disso? Alguém que entende as dores de um homem que tem tudo, menos o que realmente deseja. Ricardo estreitou os olhos, intrigado. O álcool em seu sangue o fez ignorar o instinto de afastar-se. E o que você acha que eu desejo? O homem sorriu de forma enigmática. Um filho. O coração de Ricardo parou por um segundo. Ele ficou em silêncio, encarando aquele estranho que parecia ler sua alma. Como você sabe, eu sei muitas coisas. E também sei que posso te ajudar. Ricardo soltou um riso irônico. Você é médico? Cientista? Um milagreiro, talvez. Enzo inclinou a cabeça levemente, algo próximo disso. O milionário sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se você está gostando da história, deixa o like e não esquece de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito. Voltando para a história. Algo naquele homem era diferente. E como, exatamente, você acha que pode me ajudar? Há maneiras de dobrar o destino, Ricardo. Mas tudo tem um preço. O empresário cruzou os braços, desconfiado. Eu não acredito em bruxaria ou em soluções mágicas. Não estou falando de magia. Estou falando de oportunidades. Uma chance única. Ricardo olhou para o fundo do copo vazio. Estava bêbado, cansado e com o coração pesado. E o que eu preciso fazer? O sorriso de Enzo se alargou. Apenas confiar. Naquela noite, sem saber exatamente como ou porquê, Ricardo aceitou o misterioso acordo de Enzo. Ele não acreditava em milagres, mas estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa. O que ele não sabia era que aquela decisão mudaria sua vida para sempre. Meses depois, Helena apareceu com um teste de gravidez positivo nas mãos. E então, tudo começou a desmoronar. O sol mal havia nascido quando Helena entrou no quarto, tremendo. Seus olhos estavam arregalados, a respiração ofegante. Na mão, um pequeno bastão de plástico. Ricardo, ainda deitado, abriu os olhos devagar, sentindo a ressaca martelar sua cabeça. O que foi?
Murmurou, tentando se sentar na cama. Ela não respondeu de imediato. Apenas levantou o objeto para que ele visse. 2 tracinhos vermelhos. Estou grávida. As palavras pareciam flutuar no ar, sem encontrar um lugar certo para pousar. Ricardo franziu a testa, o sono e a dor de cabeça impedindo de processar a informação. O quê? Eu estou grávida. Dessa vez, ele sentiu o sangue gelar. Sua mente voltou imediatamente para aquela noite no bar. Para Enzo e sua conversa estranha sobre dobrar o destino, há maneiras de mudar o impossível. Não, isso não podia estar acontecendo, tem certeza? Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Helena hesitou, surpresa com a reação dele. Eu fiz 2 testes. Todos positivos. Ele ficou em silêncio. O silêncio que deveria ser de alegria, mas que soava mais como pânico. Helena deu um passo para trás, os olhos brilhando com algo entre felicidade e dúvida. Você não vai dizer nada? Ricardo abriu a boca, mas fechou em seguida. Como poderia reagir? Ele sabia o que os médicos haviam dito. Ele era estéril. Isso é impossível, murmurou. O quê? Ele se levantou, passou as mãos pelos cabelos. O peito queimava com um turbilhão de emoções. Helena, você sabe que não posso ter filhos. Os médicos foram claros, a expressão dela mudou instantaneamente. O brilho nos olhos foi substituído por um tom sombrio. Você está me acusando de alguma coisa, Ricardo, eu só estou tentando entender, então me diga, como eu poderia estar grávida se não fosse do meu próprio marido? Ele não respondeu. Não sabia o que dizer. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Depois de tudo o que passamos, você realmente acha que eu seria capaz de trair você? Ricardo queria acreditar que não. Mas a lógica gritava em sua mente. Isso não fazia sentido. Eu preciso de um tempo, disse ele, pegando as chaves do carro e saindo antes que Helena pudesse detê-lo. O ar frio da manhã bateu em seu rosto enquanto ele dirigia sem rumo. Sua mente rodava em círculos, tentando encontrar alguma explicação racional, até que um nome voltou à sua cabeça. Enzo. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Precisava encontrá-lo. Precisava de respostas, mas o que ele não imaginava era que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. O motor do carro rugia enquanto Ricardo dirigia pela cidade sem um destino definido. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de incredulidade, medo e raiva fervendo em suas veias. Como aquilo era possível? Ele conhecia os fatos, os laudos médicos, os exames que provavam sua esterilidade. E, no entanto, Helena estava grávida. O pior era o olhar magoado dela. A insinuação de que ele duvidava de sua fidelidade. Mas não era isso, ou era? Não sabia mais no que acreditar. Sua mente o levava repetidamente de volta àquela noite no bar, ao estranho chamado Enzo e suas palavras enigmáticas. Ele sabia que precisava encontrá-lo, sem saber por onde começar. Ricardo retornou ao Hotel 5 Estrelas onde tudo aconteceu. Era um lugar que frequentava há anos, então não teve problemas para entrar no bar privativo. O ambiente luxuoso estava quase vazio àquela hora do dia. Apenas alguns hóspedes matinais tomavam café ou uma dose para afastar a ressaca. Ricardo caminhou até o balcão e chamou o bartender. Bom dia, Sr. Vasconcelos. O de sempre? Perguntou o homem, já pegando uma garrafa de uísque. Não, eu só quero uma informação, Ricardo cortou, impaciente. Há algumas semanas, conheci um homem aqui. Se chamava Enzo. Cabelos escuros, terno preto. Você se lembra dele? O bartender parou, franzindo a testa em uma expressão confusa. Enzo? Não me recordo de ninguém com esse nome. Ele estava aqui. Eu falei com ele exatamente nesse balcão. O funcionário hesitou antes de negar com a cabeça. Senhor, eu trabalho aqui todas as noites e lembro de quase todos os clientes. Se alguém com essa descrição estivesse aqui, eu saberia. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso não fazia sentido. Você tem câmeras de segurança, o bartender assentiu, claro, mas apenas a gerência pode acessá-las. Sem perder tempo, Ricardo foi direto até a recepção do hotel e exigiu falar com o gerente. Graças ao seu status de cliente VIP, conseguiu acesso às gravações daquela noite.
Sentou-se em uma sala reservada enquanto as imagens eram carregadas. O vídeo mostrou Ricardo entrando no bar, sentando-se no balcão e pedindo uma bebida. Ele observou a si mesmo bebendo, claramente abatido. E então, o momento em que Enzo apareceu, ou pelo menos deveria ter aparecido, na tela, Ricardo estava sentado sozinho, balançando a cabeça como se estivesse conversando, mas não havia ninguém ao seu lado. O sangue sumiu de seu rosto. Isso não pode estar certo. Rebobinou a gravação, reviu o momento várias vezes. Mas não importava quantas vezes assistisse, ele parecia estar falando sozinho. A sensação de irrealidade tomou conta dele. Aquela conversa havia sido real. Ele lembrava das palavras, do tom de voz de Enzo, do sorriso enigmático. Mas não havia nenhuma prova de que o homem existia. Ricardo saiu do hotel sentindo-se como se estivesse perdendo a sanidade. Se Enzo não era real, então o que tinha acontecido naquela noite? Foi então que seu celular vibrou, uma mensagem desconhecida. A resposta está mais perto do que imagina. Confie no destino. Ricardo congelou. Seu coração martelava enquanto ele lia e relia aquelas palavras. Como aquilo era possível? Quem estava enviando aquela mensagem? Antes que pudesse reagir, outra mensagem chegou. Vá para casa, Ricardo. A verdade está esperando por você. Ele hesitou. Parte de si queria ignorar, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas a outra parte sabia que não havia como fugir, ele precisava voltar. Quando Ricardo chegou em casa, encontrou Helena sentada no sofá, segurando um exame nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Você foi fazer um teste de DNA, não foi? Ricardo perguntou antes mesmo de ela dizer qualquer coisa. Ela ergueu o olhar para ele, surpresa. Sim. Fui ao hospital esta manhã. Não aguentava mais essa dúvida, Ricardo. Ele se aproximou devagar, sentindo um peso esmagador sobre seus ombros. E qual foi o resultado? Helena engoliu em seco e estendeu o papel para ele. Ricardo pegou o exame com mãos trêmulas e leu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Teste de paternidade positivo. Ricardo Vasconcelos é o pai biológico da criança. Seu mundo girou. Isso era impossível. E, ao mesmo tempo, era real. O impossível estava acontecendo. E Ricardo não sabia se isso era um milagre ou um pesadelo prestes a começar. Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O papel tremia em suas mãos, as letras dançavam diante de seus olhos. Mas a mensagem era clara. Ele era o pai. Isso não faz sentido. Sua voz saiu como um sussurro, quase um gemido. Helena continuava sentada, abraçando a si mesma como se precisasse de proteção contra a tempestade que estava por vir. O que foi que você disse? Ele ergueu o olhar para ela, mas sua mente estava longe. As lembranças daquela noite no bar, Enzo, a gravação mostrando que ele conversava com o nada, a mensagem misteriosa. Tudo apontava para algo que ele não conseguia explicar. Eu. Ricardo passou as mãos no rosto, tentando organizar seus pensamentos. Precisava de lógica, precisava de fatos. Mas os fatos estavam ali, impressos no exame de DNA. Eu só não consigo entender como. Você quer uma explicação médica? A voz de Helena tremeu. Talvez os médicos erraram, talvez seu diagnóstico não fosse tão definitivo quanto pensávamos. Mas isso não importa, Ricardo. O que importa é que eu estou grávida do nosso filho. Ela se levantou e caminhou até ele, segurando sua mão com força. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de esperança. Isso não é o que nós sempre sonhamos. Ricardo queria abraçá-la, queria dizer que sim. Que aquilo era um milagre e que nada mais importava. Mas algo dentro dele gritava que havia algo errado. O celular vibrou novamente. Ele puxou o aparelho do bolso com um movimento brusco, o coração disparando ao ver mais uma mensagem do número desconhecido. O destino lhe concedeu um presente, Ricardo. Mas todo presente tem um preço. Seu sangue gelou. Quem está mandando essas mensagens? Helena perguntou, percebendo sua expressão assustada. Ele não respondeu. Apenas guardou o celular e respirou fundo. Preciso de um tempo. Um tempo? A voz dela se quebrou. Eu te dou a melhor notícia da nossa vida e você quer um tempo. Não é isso. Ele passou a mão pelos cabelos. Eu preciso pensar.
Helena deu um passo para trás, como se ele a tivesse empurrado. Pensar no que, Ricardo? Em se convencer de que esse bebê é real? Em aceitar que algo bom finalmente aconteceu com a gente, ele queria dizer que sim. Que tudo estava bem. Mas não podia, porque ele sabia que, quando o impossível acontece, sempre há um preço. A madrugada chegou, mas Ricardo não conseguia dormir. Ficou sentado na varanda, encarando a cidade iluminada. Seu pensamento estava preso em um turbilhão de dúvidas. Então, outra mensagem chegou: se quiser respostas, vá ao endereço abaixo. Mas esteja preparado, logo abaixo, um endereço. Ricardo hesitou por alguns segundos, mas sabia que não podia mais fugir. Pegou as chaves do carro e dirigiu pela cidade, seguindo as coordenadas. O destino? Um prédio antigo, escondido entre arranha-céus modernos. Parecia abandonado. Ele saiu do carro, olhou ao redor. Nenhum movimento. Seu coração martelava quando ele empurrou a porta. Dentro, apenas uma sala mal iluminada. E no centro, sentado em uma poltrona de couro, estava ele, Enzo, o homem de terno preto, tão imperturbável quanto na primeira vez que se viram. Você veio, disse Enzo. Como se já esperasse por ele, Ricardo sentiu a raiva crescer dentro dele. Eu quero respostas. Agora, Ricardo. Enzo sorriu, cruzando os dedos sobre o colo. Você já tem as respostas. Só não quer aceitá-las. Eu não aceito nada sem entender. Como é possível eu ser o pai daquela criança? O destino foi ajustado. Enzo inclinou a cabeça. Você não podia ter filhos. Agora pode. Simples assim. Isso não é simples. Claro que é. O sorriso de Enzo não vacilou. Mas tudo tem um preço. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Que tipo de preço? Enzo se levantou lentamente e caminhou até ele, parando bem à sua frente. Você quer seu filho, certo? Sim, então aceite o custo. O coração de Ricardo batia tão forte que doía. E qual é esse custo? O sorriso de Enzo desapareceu. Sua vida nunca mais será a mesma. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O que isso significa? Ricardo perguntou, com a garganta seca. Significa que, agora que o destino foi dobrado, forças além da sua compreensão foram despertadas. Seu filho não é um bebê comum, Ricardo. Ele nasceu da quebra de um ciclo natural. O estômago de Ricardo revirou. Está dizendo que meu filho é o que? Os olhos de Enzo brilharam de um jeito estranho. Você descobrirá em breve. Ricardo sentiu o ar faltar. Ele queria exigir mais respostas, queria gritar, mas no fundo sabia que nada do que Enzo dissesse o prepararia para o que estava por vir, porque o impossível havia acontecido, e o preço estava apenas começando a ser cobrado. O caminho de volta para casa parecia se estender por quilômetros intermináveis. Ricardo dirigia em silêncio, os dedos apertando o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Sua mente estava um turbilhão de perguntas e temores. Seu filho não é um bebê comum. Ricardo. Ele nasceu da quebra de um ciclo natural. As palavras de Enzo ecoavam como trovões em sua cabeça. O que isso significava? O que exatamente ele havia feito naquela noite no bar, quando finalmente estacionou na garagem de sua mansão, percebeu que o relógio marcava 4h37 da manhã. A casa estava mergulhada em um silêncio absoluto. Ele entrou devagar, fechando a porta sem fazer barulho. Mas, assim que deu o primeiro passo para subir as escadas, uma voz sussurrou atrás dele. Onde você estava? Ricardo se virou bruscamente. Helena estava na sala, sentada no sofá, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela segurava uma manta sobre os ombros, como se tentasse se proteger do frio, ou talvez da sensação de abandono. Ele abriu a boca, mas hesitou. Como poderia explicar? Precisei pensar. Pensar? A voz dela falhou. Ricardo, eu estou grávida. Esse deveria ser o momento mais feliz das nossas vidas, mas você está me tratando como se... Como se isso fosse um problema. Ele fechou os olhos por um instante. Como explicar algo que ele mesmo não entendia? Eu só. Não estava preparado para isso. Helena se levantou lentamente, caminhando até ele. Eu também não estava. Mas aconteceu. E você precisa decidir se vai estar aqui para mim ou não. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras.
Por mais que estivesse aterrorizado pelo que Enzo dissera, uma coisa era certa: Helena e aquele bebê eram sua responsabilidade. Ele respirou fundo e segurou as mãos dela. Eu estou aqui. E sempre vou estar. Ela o encarou por alguns segundos, como se tentasse acreditar. Então, assentiu lentamente. Então prove. Os meses se passaram. O ventre de Helena crescia, mas não da maneira que Ricardo esperava. O médico ficou perplexo com a velocidade da gestação. O bebê está se desenvolvendo em um ritmo acelerado, ele disse, analisando os exames de ultrassom. Isso não é comum, mas, surpreendentemente, ele está saudável. Ricardo segurou a mão de Helena com força, tentando ignorar o frio na espinha. Seu filho não é um bebê comum. Ao fim do 5º mês, Helena já parecia estar no 8º. Ela sentia chutes e movimentos internos tão intensos que às vezes gritava de dor. Ele é forte, dizia ela, entre risos e lágrimas. Meu Deus, ele é tão forte, mas Ricardo não conseguia rir. Ele via os hematomas que surgiam na pele dela, como se algo dentro dela estivesse se debatendo com força demais. Então, começaram os sonhos. No meio da noite, Helena acordava ofegante, com os olhos arregalados e o corpo coberto de suor. Eu o vi, murmurava, agarrando-se a Ricardo. Eu vi nosso filho. Como assim? Viu? Ela balançava a cabeça, tentando explicar. Ele estava olhando para mim. Mas não como um bebê. Como? Algo maior. Algo antigo. Ricardo sentiu o estômago afundar. A cada dia que passava, ele via as mudanças em Helena, a forma como seus olhos pareciam mais cansados, como sua pele ficava pálida. Era como se a gravidez estivesse drenando a energia dela. Então, algo aconteceu. Era madrugada quando Ricardo acordou com um som estranho. Um gotejar rítmico. Ploc. 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 Ele se sentou na cama, piscando para se acostumar à escuridão. O som vinha do banheiro. Helena? Chamou, mas não houve resposta. O medo apertou seu peito. Ele se levantou e caminhou até a porta entreaberta. Quando empurrou, sentiu o ar escapar de seus pulmões. O chão do banheiro estava coberto de sangue. Helena estava ajoelhada diante do espelho, ofegante, segurando a borda da pia com força. Suas roupas estavam encharcadas de vermelho. O que aconteceu? Ricardo correu até ela, segurando-a pelos ombros. Ela virou o rosto para ele, e o terror tomou conta dele. Os olhos dela não eram mais os mesmos. A íris estava negra. Ricardo. A voz dela era um sussurro trêmulo. Eu ouvi ele falar comigo. Quem? Nosso filho. O pavor tomou conta de Ricardo. Helena agarrou sua camisa com força. Ele está chegando. E então, sem aviso, uma dor rasgou seu ventre, e ela soltou um grito agudo que ecoou por toda a casa. O bebê estava vindo. E o mundo nunca mais seria o mesmo. O grito de Helena atravessou as paredes da mansão como uma lâmina afiada. Ricardo a segurava nos braços, o coração batendo tão forte que ele mal conseguia respirar. O chão do banheiro ainda estava coberto de sangue, e os olhos dela, aqueles olhos negros e vazios, pareciam brilhar no escuro. Aguenta firme, amor. Ele a pegou no colo e correu para o carro. Helena gemia, segurando a barriga como se estivesse tentando conter algo que queria sair com força. Ele não pode nascer agora. Ela arfava. Não ainda, mas Ricardo sabia que não havia mais tempo. Ele dirigiu como um louco pelas ruas vazias da cidade. O hospital mais próximo estava a apenas alguns minutos, mas cada segundo parecia uma eternidade. O suor escorria por seu rosto. O medo apertava seu peito como um punho invisível. O celular vibrou. Ele não queria olhar. Mas algo fez pegar o aparelho. Era mais uma mensagem do número desconhecido. Você não pode impedi-lo. O destino já foi selado. Ricardo sentiu o sangue gelar. Helena gritou novamente, curvando-se no banco do passageiro. Ricardo, ele está vindo. O hospital finalmente apareceu no horizonte. Ele freou bruscamente na entrada de emergência e saiu do carro em um pulo. Eu preciso de ajuda. Médicos e enfermeiros correram até ele, colocando Helena em uma maca e a levando às pressas para dentro. A dilatação está completa. Gritou uma das enfermeiras. O bebê vai nascer agora. Ricardo correu atrás deles, mas uma mão firme segurou seu peito. Senhor, precisamos que espere aqui, disse um médico.
Eu sou o marido dela, entendemos, mas isso é um caso de alto risco. Antes que Ricardo pudesse protestar, a porta da sala de parto se fechou. Ele ficou ali, parado no corredor branco e frio, o coração martelando no peito. Algo estava errado. Ele podia sentir. Minutos se passaram. Então, uma coisa aconteceu. As luzes do hospital piscaram. Um som estranho ecoou pelos corredores. Um zumbido baixo, quase como um sussurro distante. E então, os gritos começaram. Dentro da sala, Helena arqueava as costas, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Segurem ela! Gritou um dos médicos, mas algo estava errado. O monitor cardíaco disparava alarmes. O oxigênio parecia rarefeito. E então, Helena parou de gritar, seu corpo relaxou, sua respiração ficou lenta. O médico-chefe franziu a testa. Senhora Vasconcelos. Lentamente, ela abriu os olhos, e eles estavam completamente pretos. Os médicos congelaram. O ar na sala ficou pesado, como se algo invisível estivesse se movendo. O que? O que está acontecendo? Sussurrou uma enfermeira. Helena sorriu. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso que não pertencia a ela. E então, o bebê nasceu. Do lado de fora, Ricardo ouviu o primeiro choro do filho, mas o som fez seu sangue gelar. Não era um choro comum, era um som profundo, gutural. Algo que fez as janelas vibrarem e os ossos de seu corpo se arrepiarem. Os alarmes do hospital dispararam, as luzes piscaram violentamente. Então, silêncio, silêncio absoluto. A porta da sala de parto se abriu, uma enfermeira saiu cambaleando. O rosto pálido como papel, seus olhos estavam arregalados de puro terror. Ricardo correu até ela. O que aconteceu? Como está minha esposa? A enfermeira tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas caiu de joelhos no chão. Foi então que ele ouviu um som baixo, um riso, vindo de dentro da sala. Ricardo empurrou a porta e entrou. O que viu fez seu coração parar. Helena estava sentada na cama, pálida, os olhos ainda negros, e em seus braços estava o bebê. Mas ele não parecia um recém-nascido normal. Ele era grande, forte. Sua pele tinha um brilho estranho, como se houvesse algo de outro mundo nele, e seus olhos, os olhos do bebê eram dourados, e ele estava sorrindo, não chorando, sorrindo. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Então, Helena levantou o olhar para ele e murmurou: Nosso filho chegou. E naquele instante, Ricardo soube. Nada seria como antes. Ricardo ficou parado na porta da sala de parto, sentindo o corpo inteiro estremecer. Helena segurava o bebê nos braços, o rosto exausto, mas iluminado por um sorriso cansado. Ele é lindo, não é? Ricardo tentou responder, mas sua garganta estava seca. Aproximou-se lentamente, forçando um sorriso. Olhou para o pequeno rosto da criança. Sim, era um bebê normal. Perfeito. A pele delicada, os olhos entreabertos, as mãozinhas minúsculas. Nada de estranho. Nada fora do normal. Então por que ele sentia que algo estava errado? As imagens daquela noite no bar voltaram à sua mente. Enzo. O contrato invisível que, de alguma forma, mudará sua vida. As mensagens misteriosas. E agora, ali estava ele, pai de um bebê que, segundo os médicos, jamais poderia existir. A enfermeira ao lado de Helena sorriu. Parabéns, Sr. Vasconcelos. Seu filho é forte e saudável. Ela estendeu a pequena pulseira de identificação para ele. Nome do bebê, Theo Vasconcelos. Theo, o nome que ele e Helena haviam escolhido anos atrás, quando ainda sonhavam com um filho. A enfermeira continuou. Vamos levá-lo para os exames de rotina. Pode acompanhá-lo, se quiser. Ricardo hesitou, mas assentiu. Enquanto a equipe levava o recém-nascido, ele lançou um último olhar para Helena. Ela ainda sorria, mas algo nos olhos dela o incomodou. Era como se ela estivesse escondendo alguma coisa. Nos dias seguintes, Ricardo não conseguiu ignorar a dúvida que crescia dentro dele. Os médicos estavam surpresos com a recuperação rápida de Helena. O bebê também era fora do comum, ganhava peso rápido, era forte, chorava pouco, tudo parecia perfeito. Perfeito demais. Foi então que Ricardo tomou uma decisão. Enquanto Helena dormia em casa, exausta após amamentar, ele saiu sem fazer barulho. Pegou o carro e dirigiu até um laboratório particular. Na recepção, falou com uma atendente. Preciso fazer um exame de DNA.
Ela anotou as informações sem questionar. O senhor trouxe a amostra. Ricardo tirou um pequeno frasco do bolso. Dentro, um cotonete com a saliva de Theo. Ele havia conseguido na noite anterior. Enquanto segurava o bebê, a atendente pegou o material e entregou um formulário. O senhor quer confidencialidade total? Sim, respondeu ele, sem hesitar. Ela assentiu e continuou o processo. O resultado sairá em 7 dias. 7 dias, uma semana de espera para saber a verdade. Durante esses dias, Ricardo tentou agir normalmente. Mas algo estava diferente. Helena parecia distante, não falava muito. Evitava olhá-lo nos olhos. Quando ele perguntava se estava tudo bem, ela sorria e respondia, sim, só estou cansada. Mas Ricardo conhecia sua esposa. Ele sabia que ela estava escondendo algo. Em uma noite, enquanto fingia estar dormindo, ele ouviu Helena no telefone. Sim, eu tenho certeza. Ele está desconfiado. Uma pausa. Não, ele não sabe de nada. O coração de Ricardo disparou. Com quem ela estava falando? Ele se virou devagar, tentando ver seu rosto à meia luz. Helena desligou rapidamente e colocou o celular debaixo do travesseiro. Depois de alguns segundos, suspirou fundo e fechou os olhos. Ricardo ficou ali, acordado a noite inteira. No 7º dia, ele recebeu a ligação. Senhor Vasconcelos? Seu exame de DNA está pronto. Ricardo sentiu um arrepio. Ele dirigiu até o laboratório, tentando manter a calma. Ao chegar, a atendente entregou um envelope lacrado. Ele foi até o carro e rasgou o papel com mãos trêmulas. Resultado: 99,9% de compatibilidade. Theo era seu filho, seu sangue. Sua carne. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele deveria estar feliz, mas, em vez disso, sentiu-se ainda mais perdido. Se Theo era realmente seu filho, por que Helena estava mentindo? E mais importante, quem era a pessoa no telefone naquela noite? Ricardo dirigiu de volta para casa, o exame de DNA ainda em suas mãos. Ele deveria sentir alívio, mas tudo dentro dele gritava que algo estava errado. Por que Helena agia daquele jeito? Quem era a pessoa no telefone? Ao entrar na mansão, encontrou a esposa sentada no sofá, embalando o Theo. Ela ergueu os olhos e sorriu. Onde você estava? Ricardo hesitou. Poderia contar a verdade, mas decidiu testar sua reação primeiro. Resolvi dar uma volta, pensar um pouco. Helena assentiu lentamente, mas Ricardo percebeu a tensão em seus ombros. Você tem certeza de que está bem? Ele insistiu. Ela olhou para Theo por um momento antes de responder. Só estou cansada. A mesma resposta de sempre. Ricardo sabia que não adiantaria insistir. Ele precisava descobrir a verdade sozinho. Naquela noite, Helena dormiu profundamente ao lado dele. Ricardo, porém, não conseguiu pregar os olhos. O telefone. Ele sabia que ela o havia escondido debaixo do travesseiro na outra noite, com o máximo de cuidado. Deslizou a mão sob o travesseiro dela, sentindo o aparelho frio em seus dedos. O coração disparou. Ele desbloqueou a tela com a digital de Helena, algo que eles sempre compartilharam antes de tudo mudar. Foi direto para o registro de chamadas. Um número recente aparecia repetidamente. Número desconhecido. Ricardo apertou para ver os detalhes. As chamadas duravam minutos. Algumas, quase meia hora. Ele abriu as mensagens. Havia poucas, mas uma chamou sua atenção. Ele já percebeu. A resposta de Helena veio curta. Acho que sim. O ar saiu dos pulmões de Ricardo. Quem estava perguntando sobre ele? A raiva e o medo se misturaram. Ele olhou para Helena, que dormia tranquilamente. Ela estava escondendo algo dele. E agora ele sabia que não era paranoia. No dia seguinte, Ricardo decidiu agir. Pegou o número desconhecido e pediu a um contato de confiança que rastreasse. Horas depois, recebeu uma mensagem. O número pertence a um telefone descartável. Foi comprado em dinheiro. Mas fiz algumas conexões. E há registros de ligações para um médico chamado Dr. Eduardo Figueiredo. Ricardo franziu a testa. O nome não lhe era estranho, e então se lembrou. Era um dos médicos da clínica de fertilidade onde ele e Helena tentaram tratamentos anos atrás. Por que ela estava falando com ele agora? Ele pegou o telefone e ligou diretamente para o consultório. Consultório do Dr. Eduardo. Boa tarde. Gostaria de marcar uma consulta. Para qual especialidade? Ricardo hesitou. Infertilidade masculina. Houve uma pausa do outro lado. Certo. O senhor pode vir amanhã às 10 horas. Estarei lá.
Ricardo desligou. Se Helena estava escondendo algo, ele descobriria. Na manhã seguinte, ele foi até o consultório. O doutor Eduardo era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos e olhar atento. Ele sorriu ao vê-lo entrar. Senhor Vasconcelos, que surpresa! Em que posso ajudá-lo? Ricardo não perdeu tempo. Minha esposa tem falado com você. Quero saber por quê. O médico encarou por alguns segundos. Depois suspirou. Imagino que tenha descoberto. Ricardo sentiu o estômago afundar. Descoberto o quê? O médico pegou um arquivo na gaveta e o colocou sobre a mesa. Sua esposa me procurou alguns meses atrás. Queria revisar seus exames antigos. Ricardo sentiu um calafrio. E o que ela descobriu? O médico abriu o arquivo e puxou um papel. Que sua infertilidade nunca foi absoluta. O tempo pareceu parar. O que, sua condição tornava extremamente difícil ter filhos, mas não impossível. Sua chance era pequena, mas real. Ricardo piscou, tentando processar. Mas por que ela nunca me disse isso? O doutor Eduardo fechou a pasta. Talvez porque ela tenha descoberto tarde demais. A ficha caiu. Helena ficou grávida sem saber que ainda havia uma chance. Mas, ao descobrir a verdade, percebeu que não poderia contar a ele. Ela sabia que ele desconfiaria. Sabia que ele testaria tudo. Então, decidiu esconder. Ricardo se levantou, sentindo o peso da revelação. Eu preciso falar com ela. O médico assentiu. Acho que é o certo a se fazer. Mas Ricardo sabia que a conversa que teria em casa não seria fácil. Ele havia descoberto parte da verdade. Agora precisava saber o resto. Ricardo dirigiu para casa sentindo o peso das revelações recentes. A raiva e a frustração se misturavam dentro dele. Helena sabia que ele ainda tinha uma chance, por menor que fosse, mas escondeu isso dele, porque, ao entrar na mansão, encontrou Helena na sala, segurando Theo no colo. O olhar dela se ergueu lentamente quando ele fechou a porta. Onde você foi? A voz dela era cautelosa, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Ricardo respirou fundo, tentando conter a explosão dentro de si, no consultório do doutor Eduardo. O rosto dela empalideceu na mesma hora. Por um momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo, você sabia, Helena? Ele deu um passo à frente. Você sabia que eu ainda tinha uma chance. Você descobriu e não me disse nada. Ela apertou os lábios, os olhos brilhando com um medo contido. Eu ia te contar. Quando? A voz dele subiu um tom. Quando não tivesse mais como esconder, ela fechou os olhos por um momento antes de murmurar. Eu não queria que você passasse por essa angústia novamente. Ricardo riu sem humor. Angústia? Você me deixou enlouquecer de desconfiança, Helena. Você me fez achar que esse filho nem era meu. Ela apertou Theo contra o peito, como se instintivamente quisesse protegê-lo. Eu tive medo, sussurrou. Ricardo sentiu o peito apertar. Medo de quê? Ela o encarou. E então, finalmente, disse o que estava entalado há meses. Medo de que você não quisesse acreditar. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo um cansaço esmagador. Você me viu enlouquecer. E ainda assim decidiu me esconder a verdade. Helena abaixou a cabeça. Eu não sabia como lidar com isso, Ricardo. Eu estava sozinha, grávida, sem saber o que fazer. Você já tinha aceitado que nunca seríamos pais. Quando descobri a possibilidade, fiquei em pânico. Ele cruzou os braços. Você não pensou em falar comigo? Em confiar em mim? Ela soltou um riso amargo. Confiar? Você mesmo disse, Ricardo. Você estava duvidando de mim o tempo todo. Se eu tivesse contado antes, você teria acreditado. As palavras dela o atingiram em cheio. Ele queria dizer que sim, mas, no fundo, sabia que talvez tivesse feito exatamente o que fez agora, questionado tudo. O silêncio entre os dois foi sufocante. Então, Helena respirou fundo e olhou para ele com firmeza. Eu errei em esconder isso de você. Mas, Ricardo, por favor, não me faça me arrepender de ter te contado agora. O coração dele estava um caos. Ele queria continuar bravo. Queria gritar, mas, acima de tudo, queria acreditar nela. Nos dias seguintes, Ricardo tentou processar tudo. A confiança entre ele e Helena estava abalada, mas aos poucos eles voltaram a se falar. Theo continuava crescendo, saudável, trazendo alegria à casa.
Mas uma coisa não saía da cabeça de Ricardo: se tudo tinha uma explicação, então, quem era o número desconhecido que enviava mensagens para ele? E foi então que, em uma noite silenciosa, seu celular vibrou mais uma vez. Uma nova mensagem: você pode ter descoberto a verdade, mas ainda não sabe de tudo. O coração de Ricardo disparou. O que mais estavam escondendo dele? O celular tremia nas mãos de Ricardo. A mensagem enigmática piscava na tela: você pode ter descoberto a verdade, mas ainda não sabe de tudo. Seu coração batia acelerado. Ele havia enfrentado a dúvida sobre a paternidade, o segredo de Helena, a reviravolta sobre sua infertilidade. Mas agora uma nova ameaça surgia. O que mais estava escondido? Ele decidiu não responder. Em vez disso, agiu com cautela. Pegou um outro celular, um aparelho que raramente usava, e enviou uma mensagem para um contato confiável: preciso rastrear um número. Urgente, a resposta veio minutos depois. Me envie o número e te dou um retorno em algumas horas. Ricardo digitou e apagou a mensagem algumas vezes antes de enviar. Algo dentro dele dizia que talvez fosse melhor deixar essa história morrer ali, mas ele não conseguia, precisava saber. Horas depois, já de madrugada, o celular vibrou com a resposta do contato: o número pertence a um pré-pago. Foi ativado há 6 meses e só faz ligações e envios de mensagens para 2 números específicos. Um deles é o seu. O outro, Ricardo sentiu o sangue gelar antes de continuar lendo. É de Enzo Castelli. Enzo, o homem do bar, o homem do contrato, aquele que havia prometido mudar sua vida. Ricardo apertou o telefone com força. Seu peito subia e descia rapidamente. Não era possível. Ele estava prestes a apagar aquele capítulo de sua vida, tratando como uma coincidência bizarra. Mas agora, tudo voltava com força total. A gravidez de Helena, o exame de DNA, a mensagem misteriosa. A única conexão entre tudo isso era aquele homem. Ricardo sentiu uma fúria surda crescer dentro de si, pegou o telefone e digitou rapidamente: quem é você e o que quer comigo? A resposta veio quase de imediato: você já sabe quem eu sou. A pergunta certa é: você está pronto para saber o que realmente aconteceu? Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ao amanhecer, decidiu que precisava de respostas. Pegou o carro e dirigiu até o mesmo bar onde havia encontrado Enzo pela primeira vez. O lugar estava vazio àquela hora da manhã, mas ele estava lá, sentado na mesma mesa, de costas para a entrada, como se já soubesse que Ricardo viria, com o coração acelerado. Ricardo caminhou até ele e puxou a cadeira. Fale. Enzo sorriu, acendendo um cigarro. Eu sabia que você viria. Ricardo ignorou a provocação. O que você fez? O homem soprou a fumaça e observou Ricardo com olhos frios. Você acredita em coincidências, Ricardo? Poucas. Enzo riu. Então, vou te contar uma história. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Há meses, um homem infértil fez um desejo. Um desejo impossível. E, por acaso ou destino, esse desejo se tornou realidade. Ricardo manteve o olhar firme. Não acredito em mágica, nem eu, disse Enzo, dando mais uma tragada. Mas eu acredito em oportunidades. Ele se inclinou para a frente. Sua esposa não mentiu sobre sua fertilidade. Mas a questão nunca foi apenas essa. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? O sorriso de Enzo desapareceu. Helena já estava grávida antes de saber que você ainda tinha uma chance. O mundo de Ricardo girou. Isso é mentira. O exame de DNA provou que Theo é meu filho. Enzo assentiu. Sim. Ele é. Mas a pergunta é: como? A mente de Ricardo começou a trabalhar freneticamente. O que você fez? Enzo apagou o cigarro no cinzeiro e se levantou. Apenas criei a oportunidade. O resto aconteceu naturalmente. Ricardo se levantou também, segurando Enzo pelo braço. Você mexeu com a minha vida. O homem apenas sorriu. Você não pediu isso. Ricardo sentiu o sangue ferver. O que você quer em troca? Enzo olhou para ele por um longo momento antes de responder: nada. Você já pagou o preço. E com isso, ele se soltou e caminhou para fora do bar, desaparecendo na multidão. Ricardo ficou parado ali, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ele tinha um filho, mas o preço que pagou por isso, ele jamais saberia qual foi. Obrigado por assistir a mais uma história aqui no Livro Aberto.
Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com quem ama boas histórias. Ah, e se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Comente aqui embaixo o que achou da história de hoje e qual tema você gostaria de explorar nos próximos vídeos. Até a próxima leitura, e lembre-se, cada página vira uma nova aventura.